Então, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui junto nessa rede pan-americana de saúde voltada a medicinas tradicionais complementares integrativas. Em nome do consórcio acadêmico, nessa parceria, gostaria de dar boas-vindas a todos e dizer que é muito importante que possamos debater o tema do sistema imunológico e o fortalecimento do sistema imune nesse webinar, porque é uma grande contribuição da nossa área para a pandemia. Gostaria também de dizer que a nossa rede só tem aumentado numa conexão internacional, então, por favor, sempre avisem a seus colegas de outros países para que possamos crescer cada vez mais. Eu acho que eu já vou complementar já com a minha palestra, que eu vou compartilhar a tela. Dame un minuto, por favor. Creo que me uno a las palabras de Ricardo de dar un agradecimiento, primero pues como a todos al público que nos acompaña, son profesionales de salud, pacientes, amigos. La idea de estas actividades es brindar una información para una toma de decisiones en todos los niveles. Y este evento se logra hacer a través de toda la red de voluntarios de la red y del consorcio, quienes están atentos en el chat de YouTube, quienes están atentos pues, de la logística, aprovechamos para invitar a todas aquellas instituciones que trabajan con MTCI en sus países, que si quieren vincularse a la red, pues pueden escribirnos un correo electrónico y que próximamente en la plataforma de la biblioteca van a encontrar la convocatoria abierta a diseñadores, ingenieros para hacer voluntariado y apoyar estas actividades. Entonces, este es el orden del día. Vamos a tener primero pues la charla del doctor Ricardo Gelman acerca del fortalecimiento del sistema inmune, luego hablaremos de la síntesis de evidencias de las MTCI y el fortalecimiento del sistema inmune, luego hábitos de vida saludables, alimentación y estrategias de actividad física en modelos de salud intercultural, luego hablaremos un poco de microbiota y sistema inmune, y posteriormente hablaremos acerca ya de propuestas específicas de algunas MTCI al fortalecimiento del sistema inmune, hablaremos de fitoterapia, plantas medicinales y recursos de Ayurveda, evidencias de los medicamentos homeopáticos, las contribuciones de la medicina tradicional china y contribuciones de la medicina antroposófica para esta mañana de hoy. Entonces, este es el orden del día. Las palestras, las conferencias van a ser en el idioma nativo de cada conferencista, algunas serán en portugués, algunas serán en español. Próximamente, pues posterior al en vivo, ustedes pueden tomar la herramienta de YouTube para poder usar los subtítulos en el idioma que precisen. Ya para el otro webinar de nueva traducción simultánea, lo cual va a facilitar el proceso de idiomas en la región. Entonces, el doctor Ricardo Gelman es médico, pediatra, médico de familia y médico antroposófico con un postdoctorado en neurociencia. Como mencionaba, es el presidente del Consorcio Académico Brasilero de Salud Integrativa y nos acompaña con la charla Fortaleciendo el Sistema Inmune y Psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, adelante, Ricardo. Gracias, Natália. Eu vou compartilhar minha apresentação. Estão vendo a apresentação? Natália, consegue mirar a apresentação? Sim, sim, conseguimos. Eu não estou conseguindo apresentação? Passar para toda a tela, mas... então, o objetivo principal, e eu vou falar na língua oficial latino-americana, que é o portunhol, porque vivemos essa mescla entre português e espanhol,
Então, tentarei falar de uma forma que todos compreendam. O objetivo principal dessa introdução do tema é pensarmos de uma forma um pouco mais ampliada sobre o sistema imune, e gostaria de considerar aqui a situação atual que foi reportada por esse artigo, por um painel de experts do mundo inteiro, no Joint American College of Academic International Medicine. Ele avalia como é a epidemiologia dessa doença. Primeiro, é uma doença de adultos, que afeta principalmente a população entre 40 e 50, 40 e 60 anos de idade, ou seja, um pouco mais do que o meio da vida. No entanto, a mortalidade ela é diretamente proporcional à idade, muito mais intensa em pessoas idosas, como a gente vê claramente nessa curva quase que exponencial à esquerda. E a presença de comorbidades, ou seja, de outras patologias, define claramente o grupo de risco além da idade, que seriam basicamente os indivíduos com doenças renais, cardiovasculares, respiratórias, diabetes, ou seja, que possuem o que nós chamamos de uma síndrome metabólica. Esse é o grupo de risco, além do grupo renal. A visão antiga do sistema imune sempre considerava o sistema imune como um sistema de defesa. Essa é uma visão um pouco limitada, que não nos permite ter uma visão clara da fisiopatologia do que acontece com o Covid-19. Uma visão mais moderna considera que o sistema imune possui uma identidade, e essa identidade é chamada autoimunidade, que permite reconhecer o que são antígenos self do não self. E o não self significa vírus, bactérias, mas também células do organismo que possam ser consideradas não self, explicando as doenças autoimunes. Então, essa questão da identidade traz uma relação direta do sistema imune com a nossa dimensão do self, a dimensão da espiritualidade e a dimensão da nossa essência. Então, se olharmos numa visão integral o ser humano, uma visão multidimensional, vamos poder mirar que o sistema imune ele faz uma relação direta com uma dimensão do propósito, da intenção, da resiliência, que vai estar dialogando com a dimensão mental, funcional, estrutural, social e ambiental. Se olharmos a imunidade como um todo, podemos dizer que existem dois sistemas imunológicos em interação. Um sistema mais primitivo, que vem dos invertebrados, que é o sistema imune inato, que tem relação com essas células no sangue que fazem a primeira fagocitose, ou seja, os fagócitos, que são neutrófilos, também eosinófilos e basófilos, assim como as células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, os macrófagos e, fundamentalmente, o linfócito natural killer, que é um linfócito bem primitivo. Ao longo da evolução, se desenvolveu a imunidade adquirida, que tem relação com a memória, tem um papel cognitivo de memória, que está relacionado aos linfócitos T e aos linfócitos B, que produzem anticorpos. Então, portanto, temos esses dois sistemas que estão interligados através do natural killer, como uma célula que pertence aos dois mundos. Se mirarmos os linfócitos, então, do lado esquerdo, temos os natural killer, que são CD57, os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T de memória. E uma coisa importante de dizer é que, ao longo do desenvolvimento, os nossos linfócitos T, eles começam como linfócitos T naive, ingênuos, que é o típico do linfócito T na infância, e ao longo da vida adulta a gente vai aumentando o linfócito T de memória, associado às experiências de contato com o mundo.
Quando olhamos os linfócitos T, encontramos os que promovem a inflamação, também chamado CD4, e os que suprimem, que freiam a inflamação, CD8. E a relação CD4-CD8 é a melhor forma de verificarmos a imunidade global. Tem que haver o dobro de CD4 em relação a CD8. Se houver o contrário, estamos imunodeprimidos. Quando miramos o CD4, que é o linfócito T helper, encontramos um padrão da infância, que é o padrão TH1, que promove febre e está relacionado às citoquinas interleucina 1 e 2, enquanto o padrão TH2, TH2, está relacionado a um padrão crônico de inflamar, associado às doenças crônico-degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares, e associado ao padrão de interleucina 6 e 12, que são muito importantes no COVID. E o padrão TH3... Pois não? Nos comentan en YouTube que si puedes, por favor, volver a intentar el formato de presentación de tela completa. Sim, mas eu estou com algum problema que não estou logrando. Que posso Ricardo, tentar aumentar. tem algum outro programa aberto, alguma outra tela aberta em modo de apresentação? Estou tentando, não consigo o formato aberto. Si quieres, deja de compartir la pantalla y luego vuelves a compartir y le das formato pantalla completa y ahí sí de nuevo das el formato presentación en el PowerPoint. Eu te enviei por e-mail, Natália, eu creio. Momento. Mas eu posso continuar? Sí, sí, continúa. Então, se mirarmos o desenvolvimento do sistema imune, veremos que até 28 anos, o padrão do sistema imune é o padrão TH1, que está associado às doenças infecto-contagiosas agudas, dentro de um desenvolvimento crânio-caudal do ser humano, e após os 35 anos, quando começamos um processo de degeneração metabólica, o padrão imunológico cambia para TH2, relacionado às doenças crônico-degenerativas como câncer e doenças cardiovasculares. O padrão de linfócitos T também migra do naive para o linfócitos T memória. Então, o ser humano, do ponto de vista imunológico, ele muda completamente na infância e na vida adulta. Esse processo de compreensão do sistema imune ao longo da vida é chamado imunossenescência, que tem relação direta com o envelhecimento das células T ingênuas. Isso explica por que os ninhos, as crianças, têm muita resistência a se infectar pelo COVID, enquanto pessoas mais velhas, que têm linfócitos T de memória mais altos e os ingênuos mais baixos, têm mais facilidade, não conseguem produzir uma defesa imediata celular. Essa imunidade inata, inespecífica, ela está relacionada não apenas ao natural killer, mas também à pele, a mucosas e todos os processos associados à fagocitose que estão relacionados a H2O2, ácido nítrico, e a metáfora dessa imunidade inata seria a máscara como uma segunda pele que faz esse papel de uma defesa primitiva. A imunidade adquirida, que é fundamental também para o desenvolvimento da defesa contra o COVID, ela depende dos linfócitos T e dos B. Hoje se sabe que os linfócitos T têm uma importância maior para o COVID do que os B. Isso gera uma questão sobre a vacina, porque a vacina ela pode gerar uma imunidade, mas que não sabemos o quanto que vai durar. Sabemos que o imunoglobulina G, o GG,
após o COVID, ele pode decair a partir de 3 semanas, especialmente em pacientes idosos, enquanto pessoas mais jovens podem manter por alguns meses. É necessário que a gente desenvolva uma visão um pouco mais sistêmica sobre tudo que interfere com o sistema imune, e aqui eu quero dar o exemplo de alguns estudos mostrando que as substâncias contidas nos alimentos que podem promover uma proteção, por exemplo, contra câncer, como o licopeno, não conseguem substituir o tomate como um todo. Então, vários estudos agora qualitativos vêm gerando a necessidade de olharmos uma visão mais ampliada o que o ambiente interfere no sistema imune. Também, beta-carotenos não têm o mesmo efeito que cenouras, carrots, assim como selênio em alguns vegetais, como alguns brotos. Então, essa necessidade de olharmos para a qualidade de todo o ambiente que nos cerca, ele é mais importante do que simplesmente análise isolada de marcadores ou substâncias. Uma metáfora dessa visão sistêmica necessária para ampliarmos a visão, por exemplo, sobre alimentação, é a metáfora do resveratrol. Porque o resveratrol, que está associado à longevidade, e foi estudando anciãos na Grécia, com esse estilo de vida de consumo de vinho, que se descobriu a relação entre longevidade e resveratrol, só que fora do contexto desses anciãos jogando cartas numa praça na Grécia, não podemos entender o resveratrol. Assim como a visão da alimentação baseada em marcadores isolados gerou a enfermidade da vaca louca, quando toda uma dieta balanceada em lipídios, proteínas e carboidratos foi imposta à vaca, que não é carnívora, porque a dieta associada à enfermidade da vaca louca, que é a encefalopatia espongiforme aguda, tinha coelhos na dieta. Então, para um debate sobre a psiconeuroimunologia, necessitamos ampliar a visão, além do reducionismo, para uma complexidade que integra o ser humano e a natureza. Alguns estudos que eu vou mostrar aqui, eles mostram essa relação entre a psique, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Nessa publicação sobre solidão e estresse inflamatório e o impacto na saúde cardiovascular e endócrina, mostra que a solidão por si mesma, que a gente vive agora dentro da pandemia, ela pode levar a uma resposta inflamatória alterada, uma redução do natural killer e um aumento de cortisol, que é um marcador de estresse. Preocupações em relação ao sistema imune comparado com fobia. Preocupações leves podem até aumentar a imunidade quando é um processo agudo. Agora, uma preocupação mais profunda, mais longa e a fobia, elas mostram uma redução de parâmetros imunológicos. A síndrome de estresse pós-traumático também leva a uma diminuição da capacidade de reação inflamatória medida pela proteína C reativa. E, associado a essa visão do sistema endócrino, do sistema nervoso e da psique com a inflamação, ainda entramos agora dentro do cenário a microbiota intestinal, que também pode ser chamada gut feeling, o sentimento intestinal, que é considerado também, do ponto de vista evolutivo, o primeiro cérebro, uma vez que 75%, 3/4 dos neurotransmissores que existem no corpo humano estão na região intestinal. 2/3 do sistema imunológico está na região intestinal. E essa região possui 10 vezes mais células do que o resto do corpo humano. Então, é como se o ser humano vivesse dentro de um ambiente em que esse ambiente é maior que nós mesmos. O genoma da microbiota é 100 vezes maior que o genoma humano. Toda essa visão
cria uma nova perspectiva sobre alimentação, sobre comportamento, sobre tudo que vai influenciar a microbiota e associado também ao nosso cérebro. Se advoca que os primeiros 1000 dias de vida da criança vão definir a saúde adulta. Isso tem relação direta com a composição da microbiota e com a construção de todo o desenvolvimento cerebral, ou seja, o eixo cérebro-intestino sendo formado nesses primeiros 1000 dias de vida. Então, a gente sabe que todo o neurodesenvolvimento fundamental acontece nessa fase. E a fase que o eixo intestino-cérebro ele se estabelece. Esse estudo comparou a microbiota intestinal em lactentes menores de 2 anos, comparando crianças com estilo de vida antroposófico de escolas Waldorf com crianças com estilo de vida tradicional, e o que se observou é que essa diferença na alimentação e no uso reduzido de antibióticos, alimentação mais fermentada e mais orgânica, reduziu em 50% o índice de alergia. Num estudo maior, comparando 15.000 crianças, se observou que existe um padrão melhor ainda do que dessas crianças dessa pedagogia, que são as crianças que vivem no ambiente rural, que representa hoje em dia uma pequena parcela da população, que possui uma outra microbiota e possui muito menos alergia. O grupo de psiconeuroimunologia da Universidade Federal de Juiz de Fora realizou uma revisão sistemática em intervenções baseadas em psiconeuroimunologia. E o que observaram? Que as intervenções que promovem o equilíbrio do sistema imune, do sistema endócrino e da psiconeuro associada, essa atividade psiconeuro, foram yoga, meditação, tai chi, acupuntura, estado de atenção, práticas religiosas e espirituais, terapia cognitiva comportamental, coping, que tem relação com coaching, e exercícios físicos. Então, o conjunto dessas atividades não atua simplesmente no sistema imunológico, mas também atua na saúde mental. As evidências mostram, por exemplo, que mindfulness ele reduz marcadores inflamatórios, ele aumenta a imunidade mediada por células CD4 e aumenta a atividade de telomerase, inclusive aumentando a longevidade. Aqui temos uma quantidade enorme de revisões sistemáticas de estudos clínicos randomizados de mindfulness. Uma revisão sobre o efeito da acupuntura sobre o sistema psiconeuroimune mostra vários estudos mostrando que não podemos olhar o sistema imune de uma forma isolada, né? Quando olhamos o conjunto que está associado a esse eixo muito amplo, observamos que o estresse, por exemplo, ele vai refletir tanto no cortisol como na interleucina 6, como levando a síndrome metabólica e doença cardiovascular. Portanto, a rede de interligações que existe dentro desse sistema coloca no centro o sistema imune como um fator decisivo, considerando que as doenças crônicas são doenças inflamatórias com padrões específicos. Em casos de imunidade inata afetada, os indivíduos estão em grupo de risco para o Covid-19. Então, eu gostaria aqui de trazer 4 características fundamentais associadas ao mau prognóstico do Covid-19. Primeiro, linfopenia. Se o indivíduo, durante a primeira semana de infecção, tem uma redução do número de linfócitos. Segundo o fator é um atraso na supressão da resposta dos interferons, que são marcadores do padrão TH1. Na segunda semana, a tempestade de citocinas,
que corresponde a um padrão misto TH1, TH2, mas com o marcador interleucina 6 como fundamental, que vai promover um padrão inflamatório que não é diretamente viral, mas é desencadeado pelo vírus, com uma doença em que o sistema imunológico ataca os tecidos corporais ricos na enzima de conversão de angiotensina, que é basicamente o pulmão e o intestino, e secundariamente o rim. E, por fim, a presença da proteína PAI-1 interleucina 6, que promove microcoagulação sanguínea, podendo levar a complicações trombóticas arteriais e venosas e lesões cardíacas. Então, esses 4 mecanismos imunológicos estão associados diretamente à evolução do COVID benigna ou maligna. Então, na primeira semana, enquanto é interessante estimular a imunidade e o natural killer, na segunda semana não é interessante estimular a imunidade. Então, temos que entender isso. O período de risco maior para complicação pulmonar começa a partir do 7º dia. 7º ao 10º dia, pode haver uma migração do natural killer para o pulmão, promovendo uma pneumonite autoimune, porque, na verdade, não é viral, é o sistema imune do próprio organismo que desencadeia esse processo. Então, vários estudos mostram que o momento em que o interferon ele consegue se replicar e consegue aumentar, ele vai determinar se teremos uma evolução positiva ou negativa. Uma indução precoce a interferon, ele protege. Uma indução tardia, ele vai levar a um padrão autoimune de inflamação pulmonar. Então, aqui estão as 2 evoluções. Um caso leve, com uma resposta rápida de interferon, e aí temos que pensar em todas as medidas terapêuticas, enquanto uma ação mais tardia do interferon ele pode gerar uma piora da pneumonia. Essa tempestade de citocinas, ela pode levar a uma disfunção de vários órgãos, e a interleucina 6 é um preditor clínico da mortalidade por Covid-19, como marcador dessa tempestade. Então, deixar aqui essa mensagem de que essa ativação do sistema imune como um todo, que é chamado inflamossoma, ele é condutor de uma doença autoinflamatória, de padrão autoimune, que mostra essa relação desse vírus, que não é um padrão comum nos vírus respiratórios. Da mesma forma, a interleucina 6 também tem uma relação com a angiotensina, como eu já falei, explicando o tropismo dessa doença para as regiões cardiovasculares. Além da linfopenia, outros marcadores também são preditores da COVID severa. Então, aqui a gente está observando a evolução da doença de acordo com essa resposta da primeira semana. A linfopenia e um CD4 diminuído, interleucina 6 também como marcadores do destino da evolução positiva ou negativa. 80% dos indivíduos ficam assintomáticos ou com quadros muito leves, muitas vezes inespecíficos, ou com alteração de paladar e olfato, pelo tropismo por essa região neural nasal, que pode evoluir para o sistema nervoso. Uma segunda fase pulmonar acontece em 15% dos casos e apenas 5% adquirem o quadro grave com choque séptico, com um quadro realmente de SARA estabelecido. Então, temos que mirar essa doença em fases, pensarmos quais seriam as estratégias das medicinas tradicionais complementares integrativas para a prevenção, como lidar com a infecção na fase inicial da primeira semana, como lidar com a inflamação progressiva, que aí as medidas têm que ser anti-inflamatórias ao invés de pró-inflamatórias, então não seria indicado equinácea nem visco nessa fase,
e se concentrar na recuperação, inibindo as sequelas como fibrose pulmonar e uma série de sequelas orgânicas. Existe uma grande dúvida sobre por quanto tempo manteremos a imunidade pós-infecção aguda. Um estudo na Inglaterra agora tem mostrado que a partir de 3 semanas pode haver uma queda significativa dos anticorpos, do IgG, e profissionais de saúde, pelo contato constante, têm correspondido a um tipo de população que tem mantido o IgG alto. Essa imunidade de células T é necessária para fornecer essa proteção robusta, como eu já disse, não adianta as células B ligadas aos anticorpos, mas a imunidade T é necessária para que a gente possa reduzir a curva de evolução do COVID. Então, a estratégia fundamental seriam produtos naturais que aumentam o natural killer. E aqui gostaria só de citar alguns, que vão ser falados depois. O viscoalbo, que se usa tradicionalmente de forma injetável, ele aumenta especificamente o natural killer, assim como equinácea, assim como o wolfberry, que é um tipo de berry, também tem um efeito bem interessante. Então, gostaria de terminar com essa visão um pouco mais ampla sobre o sistema imune, para que possamos desenvolver ao longo do dia com várias propostas e várias evidências científicas que possam embasar uma proposta terapêutica, porque hoje não temos um tratamento para o COVID que seja eficaz.